Olá, irmãos, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus Cristo aqui, pastor Rodrigo Ferreira, diretamente dessa congregação, a congregação Resistência Cristã. Você é nosso convidado a vir fazer parte desse culto. Nós realizamos esse trabalho sempre aos 3 dias na semana, segunda-feira às 21h30, quarta-feira às 21h30, sexta-feira às 21h30. E isso é para a glória de Deus. Você é nosso convidado. Quando estamos ao vivo também temos orações durante os domingo às 22h30. Eu quero convidar você para ouvir uma palavra da parte de Deus hoje. Não sei se você está assistindo ao vivo, mas se você não estiver assistindo agora, pode olhar aqui nos comentários embaixo, no tempo real, que você vai ver vários irmãos assistindo os nossos cultos. Esses irmãos fazem parte da família Resistência Cristã. Convido você a fazer parte também e ser abençoado e abençoada. A Resistência Cristã não é apenas uma obra que está aqui na internet, não. É uma obra que começou na internet e que, através da internet, com a ajuda de Deus e dos irmãos que fazem parte desse trabalho, nós já estamos com 3 congregações. São pessoas resgatadas por Cristo, são famílias abençoadas pela pregação do Evangelho, são famílias restauradas. Tudo isso porque nós decidimos abraçar a vontade de Deus na nossa vida. Estamos aqui fazendo essa obra. Que Deus abençoe a todo irmão e irmã que faz essa obra. Eu quero fazer uma oração e depois dessa oração eu quero trazer uma palavra da parte de Deus. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, em nome de Jesus, manifeste a Tua vontade nesta noite, manifeste a Tua vontade neste lugar, fala através de mim para este povo, que a Tua revelação pela palavra seja real na vida da Tua igreja. É o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra de Deus hoje ela vai tocar no seu coração. Abra a Bíblia, nós vamos ler em 2 textos no Antigo Testamento. O primeiro texto é em Êxodo, capítulo 3, e o versículo, capítulo 13 e o versículo 17 e o 18. Leia comigo. Capítulo 13, versículo 7 e o 8. 17 e 18, perdão, irmãos. Capítulo 17 e 18. E aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou para caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Irmãos, esse texto ele é muito forte, desde que eu li ele, que isso está impactando a minha vida. E eu sei que vai impactar a sua vida. Com certeza você já ouviu falar sobre a forma como Deus libertou o povo de Israel com um braço forte lá do Egito. Com certeza você já ouviu falar nas 10 pragas que Deus realizou só para manifestar que a vontade dele é quem reina. E quando ele decide agir na vida dos seus escolhidos e escolhidas, ninguém, nem faraó, nem governador, nenhuma autoridade pode impedir. O motivo real da história da libertação do povo de Israel por parte do Criador é para nos ensinar que ele pode tudo. E quando ele decide que a sua hora chegou, ele entra na causa e te liberta, resolve o teu problema, soluciona o problema, tira os inimigos do caminho e liberta você, porque ele é Deus fiel e poderoso. Mas, quando nós lemos esse versículo 17 do capítulo 13 de Êxodo,
nós ficamos preocupados porque Deus ele começa a mostrar para nós a forma como ele trabalha, não nas pessoas que estão lá fora, não nos acontecimentos de lá de fora, mas como ele trabalha dentro de mim e dentro de você. Porque uma coisa é Deus resolver um problema lá fora, exterior a nós, exterior a mim. E outra coisa é o inimigo real e verdadeiro permanecer dentro de mim e dentro de você. Sabe? Deus, depois que libertou o povo de Israel, o seu escolhido, Deus agora traça o caminho pelo qual o seu povo deve passar. E no versículo 17, eu quero que você leia comigo, do capítulo 13 de Êxodo, diz assim: E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, e você sabe que ele não deixou de boa vontade, foi Deus que lhe humilhou e libertou o povo da mão dele, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus. Veja, Deus agora pega o povo e com a sua providência divina, com o seu poder, ele decide não levar o povo pelo caminho de um povo chamado filisteu. Deus diz: não, o meu povo não vai passar pelos caminhos dos filisteus, que estava mais perto. Veja, mesmo sendo o caminho dos filisteus, um caminho que traçava com mais rapidez o destino do povo de Israel até Canaã, né? Historiadores dizem que é um caminho de cerca de 200 quilômetros. Mesmo sendo um caminho mais perto, Deus, com a sua providência, desvia o seu povo para uma direção diferente. E aí você diz: olha, se a intenção de Deus é nos levar a concluir o que Ele quer para nós, se a intenção de Deus é nos abençoar, se a intenção de Deus é colocar na nossa mão a realização da vontade dEle para nós, porque é que Ele, em vez de nos levar pelo um caminho mais perto, que nos dê condições de alcançar os seus propósitos, Ele termina deixando o caminho mais comprido. Se Deus realmente pode tudo, e eu estou falando aqui com pessoas que já fizeram esse questionamento, se Deus realmente ele pode tudo, por que é que Deus, em vez de facilitar a minha situação, por que é que Deus, em vez de facilitar a sua situação, ele sempre permite que essa situação seja mais difícil? Sempre permite que essa situação esteja mais complicada. E não é que as complicações estejam fora do alcance do Deus Todo-Poderoso. Não é que Ele não possa resolver. Mas a Bíblia está deixando claro que a providência de Deus, coube a providência de Deus, não permitir que o seu povo fosse pelos caminhos dos filisteus, ainda que esse caminho era o caminho mais perto. E o texto continua ainda no versículo 17. E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse: para que, porventura, o povo não se arrependa. Para que, porventura, o povo não se arrependa. Então veja bem, a Bíblia está dizendo aqui que o motivo cujo qual Deus não encurtou o caminho para o seu povo chegar até a terra da promessa, era para que o povo não se arrependesse. Era para que o povo não se arrependesse. Mas o objetivo de Deus era para que, de fato, o povo estivesse determinado a alcançar esse caminho. Então, o que Deus está mostrando aqui é que muitas vezes Ele permite complicações na nossa vida para que a gente se fortaleça ainda mais. E o objetivo de Deus com essa luta é lhe tornar mais forte. O objetivo de Deus com essa luta é lhe tornar mais decidido, mais decidida. É lhe dar mais capacidade, mais autoridade. Esse é o objetivo dele. E o texto continua: para que o povo não se arrependa
vendo a guerra e tornem ao Egito. O povo tinha acabado de sair do Egito, o povo agora estava indo no deserto, tinha um caminho mais curto, mas esse caminho era um caminho de um povo estranho, e nós vemos isso logo após que o povo se vê assentado em Canaã. Nós vemos que os filisteus eram um povo realmente que guerreou bastante contra o povo de Deus. É um povo que nunca deixou o povo de Deus em paz. Era um povo que tinha um poder de armamento feroz. E esse povo, ele era realmente inimigo. Mas naquele momento, Deus evitou que o seu povo, que acabara de sair do Egito, que acabara de sair do mundo do Egito, não se confrontasse com o povo dos filisteus. Em outras palavras, não era hora para que o povo de Deus se debatesse com um exército diferente, com um povo exterior, com um povo que tinha assim o potencial de guerrear contra os seus escolhidos. Então Deus disse: olha, não vou te levar pelo caminho mais perto, porque vai acontecer que vocês podem se debater com os filisteus, e os filisteus fazer guerra contra vocês, e vai acontecer que vocês, que agora há pouco já saíram do Egito, venham se arrepender de ter saído e tornem ao Egito. Então vamos pelo caminho mais difícil. Aleluia, você que está dizendo deveria ter sido diferente. Deveria ter sido mais fácil. Eu já estava avistando a bênção. Eu já estava avistando, já estava nas minhas mãos e de repente eu perdi. Por que Deus permitiu isso? Olha, meu irmão, às vezes nada é o que parece. Você pode até pensar que seria melhor se as coisas fossem fáceis. Você pode até pensar que seria melhor se as coisas... Ai, do vassoura, vai, quem dá vai sei. Você pode até pensar que se fosse mais fácil, se fosse mais simples, seria melhor para você. Não. Porque na facilidade há sempre uma armadilha do inimigo. E na verdade, nós precisamos persistir em conhecer o Senhor. O nosso Criador, que está no controle da nossa vida, que está no controle da sua vida, Ele está nas alturas e de lá Ele contempla o cenário em que nós estamos inseridos. E Ele sabe perfeitamente qual é o caminho melhor que nós devemos traçar. Ele sabe perfeitamente como as coisas devem ocorrer. E não é a sua falsa ou ilusória convicção que vai fazer ele mudar de ideia, porque ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe qual é o caminho. Ele sabe, ele sabe que se fosse de outra forma, você correria perigo de vida. Talvez você não estivesse nem aí ouvindo essa mensagem hoje. Se ele tivesse permitido da forma como você queria, talvez você não estivesse nem aí. Talvez você não estivesse nem viva. Talvez você não estivesse nem vivo. Talvez você não estivesse nem vivo para contar história. Aleluia, mas ele com braço forte, com sabedoria, ele viu o caminho fácil, você viu o caminho fácil, mas para você seria pior, há uma armadilha por detrás da facilidade. E ele agora te leva para o deserto. E o deserto, o caminho é mais longo. Agora veja o versículo 18. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E agora começa uma grande peregrinação daquele povo em meio ao deserto. E o deserto, como você já ouviu falar milhares e milhares de vezes, o deserto ele é a escola do Senhor. É o caminho mais difícil, mas é o caminho em que o povo de Deus é tratado, é preparado e é capacitado. Na verdade, depois da trajetória do povo de Deus pelo deserto, houve uma grande revelação no livro de Deuteronômio, capítulo 8, e o versículo 2 e o 4. Deuteronômio, você que está gravado aí pode voltar e ver. Capítulo 8, o versículo 2 e o 4.
E te lembrarás, essa é a promessa do Senhor para você. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos. Te lembrarás por todo o caminho que o Senhor teu Deus te guiou pelo deserto nestes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais os conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Aleluia! É nesse deserto que o Senhor está te preparando, não apenas para assumir ou para receber o que Ele prometeu, mas para ser o homem e a mulher que Ele projetou. Existe mais da vontade de Deus dentro de você do que você imagina. Deus, na verdade, quer livrar você de você mesmo, para depois fazer você conhecer o que era guerra lá fora. Às vezes nós não entendemos, mas o nosso maior inimigo está dentro de nós. E não é o caminho mais fácil que vai nos dar estrutura para vencê-lo, e sim os caminhos do Senhor. Não busque os caminhos mais fáceis. Não busque o que você acha que é o melhor. Mas aceite a vontade do Criador. Porque é na direção dele que ele está lapidando você, trabalhando em você e capacitando você. Eu quero deixar, se demora, esta palavra para a sua reflexão. Medite nessa palavra e guarde ela no fundo do seu coração. Porque a sua experiência com Deus está sendo uma das coisas mais importantes que você já teve. E você sabe do que Deus está falando aqui. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Meus irmãos, glória a Deus. Eu quero fazer aqui uma atualização do nosso projeto. Eu quero fazer aqui uma atualização do projeto da compra do notebook. Nós já estamos aqui com R$ 2.650. Uma irmã abençoada, ela contribuiu com R$ 50. Nós estávamos com 2.600 e a irmã contribuiu com R$ 50. E agora nós estamos com 2.650, né? Realmente, irmãos, estamos na contagem regressiva para comprar um notebook para aqui para o canal e começarmos a voltar a fazer os cultos ao vivo. E também cultos nas congregações físicas, que está uma bênção. Você vai conhecer muitos irmãos. Vamos trazer as mensagens ao vivo, diretamente das congregações físicas. Vai ser uma bênção que você esteja orando por esse projeto. Não apenas orando, mas nos ajudando financeiramente. Aqui embaixo está na descrição o número da nossa conta, o número do Pix. Eu vi recentemente que uma irmã perguntou o número do Pix, mas está aqui embaixo na nossa conta. Você pode ofertar para a compra do PC, que é o notebook, né? Para que a gente comece a gravar os cultos, né? Nas congregações físicas, ter as nossas ceias. Precisamos disso. E Deus está provendo. Deus está abençoando a sua vida para que você abençoe essa obra. Tá bom? Eu quero orar por você. Entenda que Deus, ele não abandonou você um só segundo. E que o caminho mais fácil era o caminho perigoso. E que é de fato este caminho que Deus está tratando para trabalhar na sua vida. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, em nome de Jesus, dá sabedoria a esta mulher, dá sabedoria a este homem, capacita, meu Pai, façam eles entenderem o teu caminho e aceitarem e melhorarem e se aperfeiçoarem. Aleluia! Que o Senhor tire tudo de ruim de dentro deles e os melhorem e os aperfeiçoe para que sejam varões e varoas aprovados para o teu reino. Deus abençoa cada vida, abençoa os ofertantes,
aqueles que ofertaram com carinho e com amor, tanto para a obra como para a compra do notebook. Abençoa, meu Pai. Aqueles também que não estão podendo, mas que querem. Dê estrutura a eles, para que eles possam abençoar esta obra. É o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos e minhas irmãs. Que Deus abençoe. O próximo culto agora vai ser quarta-feira, às 21h30. Temos um encontro marcado e Deus ele tem uma palavra para você. Faça a reflexão comigo. Fique todos com Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.